Análise de indicadores de espécies, tá? A ideia dela é associar, tá, uma espécie a determinado grupo. Esse grupo pode ser, por exemplo, né, níveis de conservação de riacho, nível de conservação de solo, ou tipos de fitofisionomias, tá? Então, a ideia básica é que ela seja uma métrica que nos indique um bioindicador. Ou seja, se eu tenho a presença daquele organismo, eu caracterizo ambientalmente, né, aquele local, tá? Ou, né, o quanto vai ser comum a gente encontrar aquele organismo em determinado hábitat, tá? Então, o, o Indival, né, que é o resumo chamado para simplificar, ele é baseado em dois princípios: especificidade, tá, e fidelidade. Qual é a ideia de especificidade? É a ocorrência, né, somente em determinado grupo, tá? Então, uma espécie vai ser específica, tá, quando ela estiver associada apenas a um grupo, tá? Então, vamos, né, aqui através dessa tabela ver, tá, os conceitos de especificidade e de fidelidade. Então, veja aqui, nós temos três áreas. Em três áreas foram realizadas 5 amostras. Então, vamos verificar. Qual é a ideia de especificidade? Quanto mais exclusivo for a ocorrência da espécie, então mais específica ela é. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, onça curta, tá? Verifique aqui, ó, que ela ocorre somente na área A e não ocorre, né, nem na área B, nem na área C. Então a gente pode falar que essa, né, espécie ela é específica dessa área, tá? Coisa que é diferente, por exemplo, dessa espécie aqui, ó, a cártia, tá? Que olha só, ela ocorre tanto na área A, B quanto C. Então, essa espécie, né, ela não é específica apenas de um grupo, tá? E qual é a ideia de fidelidade? A ideia de fidelidade é a ampla ocorrência dentro do grupo. Quer dizer o seguinte, novamente, aqui o exemplo, né, que a gente acabou de ver. A gente observa que essa espécie aqui, ela é bem fiel, né, além de ser específica, né, ela é bem fiel à área A, porque ela ocorre, ó, das 5 amostras, ela ocorre em 4, tá? Então, essa basicamente é a ideia de especificidade e fidelidade, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esses são os parâmetros que vão determinar o valor de indicação, tá? Assim, a gente vai poder ter espécies com alto valor de indicação e baixo valor de indicação. Alto valor de indicação, quando é que ocorre? Quanto mais específica e fiel for a espécie. Baixos valores, quanto mais, menos específica ela for e menor fidelidade ela possuir. Aí, então vai ter baixo valor de indicação, tá? Então acho que através desse exemplo ficou claro qual é a ideia, né, de especificidade e fidelidade, tá? Então agora vamos observar aqui, né, um exemplo de situação onde a gente vai rodar um Windows, tá? Então veja só, a seguinte situação aqui. Imagine que a gente tem, né, um grupo de espécies aqui e sua distribuição de abundância, tá? Eu quero saber, dentre essas espécies, quais vão estar associadas a determinados substratos, tá? Então essas espécies aqui seriam
de organismos aquáticos. E aí a gente quer saber como é que elas estariam associadas em relação a substratos. Por exemplo, folhiço de correnteza, folhiço de remanso, macrófita, tá? Etc. Aqui no caso a gente vai ter, deixa eu ver, 5 tipos de substrato, tá? Então eu quero ver, será que eu tenho espécies que vão poder me indicar o tipo de substrato, ou seja, elas vão estar bem associadas, vão servir como bioindicadores do tipo de substrato? Então é isso, né, que a gente quer saber no nosso exemplo, tá? Porque dependendo da existência, né, dos tipos de substrato que a gente encontre, a gente pode fazer certa associação, por exemplo, com o nível de conservação do riacho, tá? Então, vamos lá. Para fazer, né, a análise, a gente vai usar o R, tá? E no R a gente vai precisar usar esses dois pacotes aqui, tá? Desculpa, né? Exatamente, os pacotes, que é o stats e o indespaces, tá? Então, nesses pacotes a gente tem as funções necessárias para rodar, tá? O indival. Então, agora, né, você sempre aqui, né, que vai usar o R, você vai ativar esse pacote. No meu caso aqui já está ativado, tá? Então, a gente vai trazer, tá? Importar os dados. Primeiro, eu vou, né, chamar aqueles dados das espécies, tá? Então, tá aqui, ó, né, nas espécies, com sua matriz de abundância aqui, certo? E agora, chamar aquela outra informação, que são os substratos, tá? Aqui, ó, vou mostrar que os substratos são, né, esses, folhas de correnteza, folhas de remanso, etc. Tá? 5 substratos aqui. Agora a gente vai usar a função, tá? A gente vai criar um objeto que vai receber né, a informação e vai ser as combinações, tá? Utilizando aquele princípio que a gente falou, especificidade e fidelidade, das espécies em relação ao, né, o substrato, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem a primeira etapa aqui, ó, tá? Ele rodou toda aquela informação, analisando, né, aquilo que a gente estava falando, tá? A fidelidade e a especificidade e fidelidade, e aqui você tem na saída, né, essas informações aqui, tá? Agora a gente precisa simplificar, né, essas informações. Na verdade, aqui, ó, deixa eu aumentar, tá? Pra gente verificar. Aqui, então, a gente tem essa saída, que é o que importa para a gente. Ele vai mostrar, por exemplo, a questão da espécie 1, ó, tá? Onde ela teve presente, em relação àqueles substratos, ela vai mostrar o valor de associação aqui, que é o stat, tá? E ele faz, né, uma aleatorização por Monte Carlos para gerar a significância, né, o p-valor, tá? Então, por exemplo, essa espécie 1, tá? Ela teve uma associação aqui, ó, de 78%, tá? Um p-valor de 0,20, tá? E assim, ó, a gente vai ter, né, para todas as espécies, né, que estavam presentes lá, a gente tem essas informações. Aqui, para simplificar, a gente roda o sumário, né, que ele vai sintetizar, indicar a informação resumida, né, aquela que nos interessa. Então, ó, rodamos aqui, vamos ver o que é que ele vai nos informar. Tá? Aqui, ó, ele está dizendo que o nível que a gente está considerando para significância é de 0,05.
o número de espécies foi 35. Dessas, 13 foram selecionadas com valores e indicadores individuais, tá? Para o primeiro grupo, né, ocorreram 6, o segundo, 3, né, 1 e 3, tá? Então, vamos ver lá. Olha só, no grupo Foliço correnteza, a gente tem a espécie 12, tá? Só olha só, ela tem uma associação de 58% com o foliço de correnteza. E a significância, né, aqui de 0,015, tá? Então ela serviria como um indicador, mas ela não é um indicador tão robusto. Aí você pode ver, por quê? Olha, porque você vê que o nível de associação dela está abaixo de, né, 70%. 70% já não é tão alto, né? Então está baixo. Então vamos lá olhar, dentre as espécies aqui que a gente tem, qual é aquela que atingiu um valor interessante, que seria um bom, né, indicador, né? Deixa eu ver, olha, todas estão aí em torno de 60%, 70%, tá? Maior aqui, pessoal, o valor de indicação que a gente tem, ó, no caso aqui, a espécie 3 que teve associado com 3 tipos de substrato, tá? Foliço, de correnteza, macrófita e rocha, né? Ó, ela teve uma associação de 81%, né? E foi significativo, tá? Então, óbvio, todos aqui servem como um indicador, só que existem, né, aqueles que têm um alto valor de indicação e vocês veem que outros têm baixos valores de indicação, né? Então, quanto espécies acima de 90%, né, seriam excelentes indicadores, tá? Já espécies com valores abaixo disso, né, eles vão ser indicadores moderados ou até indicadores fracos, tá? Então, isso daqui, né, é o que a gente reduz, né, fala, é o Indival, tá? É uma análise simples, os princípios dela são bem básicos para a gente compreender, né, e bem fácil de rodar também, ok? Então, vamos lá para as nossas. Mais alguma pergunta, pessoal? Foi fácil, entendeu? Tem dúvidas? E aí? O que é que vocês gostariam de acrescentar? Entenderam bem quais são os critérios que usa para selecionar os bioindicadores? Pode abrir o microfone, quem tiver dúvida, ou o teste é tão simples que todo mundo já compreendeu? Professor, Oi. com relação à questão da fidelidade, a fidelidade vai ser específica para o grupo ou porque, tipo, naquela imagem que o senhor mostrou, tinha 3 grupos, né? Aí o senhor falou, naquele primeiro exemplo, que a espécie teve uma fidelidade maior com o primeiro grupo. Uhum. Aí, essa análise da fidelidade, é, ela vai ser... Deixa eu ver aqui uma forma de... Se ela vai ser observada nos grupos individualmente, ou eu poderia fazer, tipo assim, essa espécie aqui apresenta uma fidelidade maior com todos os grupos. Como tu viu, a gente pode ter um resultado que é apresentado a associação com mais de um grupo. Então, vamos, por exemplo, aqui, se a gente pegasse essa espécie, ó, Arcartia leueborg, você pode verificar que ela tem especificidade para os 3 grupos, correto? Porque você vê que ela ocorre nos 3 grupos. E além de ocorrer nos 3 grupos, você verifica o quê? Que ela ocorre, né, em grandes abundâncias também em todas as mostras dos 3 grupos. Tá? Então, na hora que você, nesse caso aqui, se você rodasse o Indival, você ia ver que
ela ia ter um valor alto, né? Uma porcentagem alta de associação com esses três grupos aqui, certo? Nesse caso, a fidelidade seria uma fidelidade maior com essa área B devido à maior abundância? Sim, tá? Mas você viu que no teste ele não mostraria isso. Ele mostraria Uhum. basicamente que ela estaria extremamente associada aos três grupos. Sim, sim. Aí ele ia dizer espécie, né, a cártea, etc. Aí ia ter o valor da porcentagem de associação e o valor de P, de significância, tá? Uhum. Ah, óbvio que a abundância ela tem sim um certo peso sobre o valor de indicação, né? Mas da forma que está aqui, tá? O que pesa mais é que ela ocorre em todos os grupos e em todas as amostras. Portanto, quando você estivesse lá na saída do Indival, o que é que você ia observar? Ele ia indicar para você que essa espécie estaria associada com as três áreas simultaneamente, tá bom? Tá, Já, entendi. né? E já, por exemplo, essa daqui, né, onça curta, você ia ver que ela ia ser indicada apenas para a área A, tá? Aí veja que talvez ia ser uma associação intermediária, que você pode observar que ó, em uma das amostras não ocorre e nas demais, aqui em algumas outras, é baixo o valor de abundância. Né? Então, isso reduz a porcentagem de associação, certo? Certo. Né? Então, quais são bons indicadores? Ora, os melhores indicadores vão ser aqueles que vão ser específicos apenas a um grupo, né, e com alto valor de associação, tá? Porque se eu tenho uma espécie associada com vários grupos, é uma espécie generalista. Geralmente, qual é a ideia que a gente busca? É a indicação mais específica, né? É mais um recorte melhor no qual a gente possa fazer previsões. Para isso, é interessante ter uma espécie ligado a um grupo apenas, tá certo? Então vejam aí que a lógica, né, do teste é bem simples, a própria saída do teste é bem fácil de entender.